Boa noite aí, pastor Leonardo. Vamos entrando, vamos compartilhando. Anne Magrinha, pode ir. Vamos entrando aí, minha gente. Marcos Bruno, Pai do Senhor, meus irmãos, vão entrando aí. Nosso irmão André Monte está aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Esperar os irmãos nos entrarem, nós dar início, nós estamos orando e daqui a pouco vou estar chamando nosso pastor Paulinho. Faz uma matéria de vida de louvor. E nosso pastor Paulinho está aí. Daqui a pouco eu vou te chamar, pastor. Irmã Patrícia, graça e paz. Nossa irmã Paula. Daqui a pouco nós já vamos dar início. Vamos dar início a essa live. Glória a Deus. Estou aqui vendo pelo celular aqui para saber os irmãos estão entrando. Nossa pastora Jurema está aí. Glória a Deus. Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos compartilhando aí a live. Não estão entrando já aqui, conectados. Estou aqui também compartilhando. Glória a Deus. Nossa irmã Maria. Glória a Deus. Vamos dar início. Paz, pastor Paulinho. Paz, meu querido. Tá me ouvindo? Amém. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Glória a Deus. Vamos estar dando início. Eu vou pedir para... Já está aí o teclado, já está aí já, né? Que benção, vou estar dando início aqui e depois vou passar a palavra para o pastor para dar as considerações e começar louvando aí, engrandecendo o nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Pai, que vamos falar de uma matéria muito importante, Pai. Sobre o Ministério de Música, Pai. Sobre, ó Deus, coisas grandiosas, ó Pai, que é te adorar, Senhor. A tua igreja, Pai, precisa, ó Pai, louvar e exaltar o teu nome, Pai, da maneira correta, Pai. Cada dia se aproximando de ti, te conhecendo, ó Pai, e a cada dia, Pai, te adoramos com mais perfeição, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, todos aqueles que tiverem, Pai, antenados, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sejam edificados e abençoados, Pai, pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Pai, que estamos fechando, ó Pai, essa semana, Pai, recebendo nossos convidados, Pai, estamos fechando essa sexta-feira, Pai, e abençoada, Pai, com música, Pai, ó Pai, falando de algo, ó Pai, que engrandece o Teu nome. Obrigado, Pai, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Paulinho, glória a Deus. Aleluia. Pastor, foi um prazer enorme te receber aqui e desde já te agradeço, Senhor,
pela oportunidade que tem dado, pela força que você tem dado a esse ministério, por essa associação que nós temos com vocês e tem sido uma bênção. Né? O pastor Arthur aqui teve na live passada e foi uma bênção. Até aqui na igreja aqui, Deus falou grandemente através dos ministros aí. Eu queria agradecer o pastor aí pela liberar os ministros aqui para nós. Deus abençoe a vida do pastor e o seu ministério. Amém? Pode ficar à vontade, pastor. Amém, querido. Boa noite, graça e paz, pastor Márcio, os pastores, né? Pastores auxiliares e toda essa igreja abençoada que eu tenho muito carinho, eu tenho um grande apreço assim por cada irmão, cada membro, cada componente desse ministério ao qual o Senhor levantou. E eu me sinto honrado, viu, de poder estar aqui essa noite com o pastor e com toda a igreja, os irmãos, nesse tempo precioso. E eu creio que, como a palavra fala, né, que onde existem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está presente. Então eu creio assim na unção de Deus, nessa unção coletiva, né? Nessas alianças, nessas conexões divinas, né? Tanto do Ministério Verbo da Vida, quanto da igreja dos adoradores, da Assembleia dos Adoradores. A gente crê nesse tempo, sabe? E a palavra fala sobre isso, né? Que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? E a palavra fala de uma unção que é liberada na união. Então a gente vê, assim, sabe, a mão de Deus, a gente vê mesmo uma parceria, sabe, celestial. E eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês, pela igreja. Eu me sinto honrado, privilegiado mesmo de ter vocês, sabe, no meu coração, com muito carinho, com muita honra. E o pastor Arthur esteve aí, foi algo poderoso, tremendo. Eu chegando em casa já do culto, eu nem quis esperar. Falei, não, vou pegar da unção lá também, vou pegar da unção também. Aí já conectei lá, já assisti lá, recebi da parte do Senhor também. E eu creio que foi algo poderoso aí, como é sempre na vida daqueles que servem ao Senhor, né? Então, obrigado mais uma vez, pastorzão, por esse tempo. E estamos aqui para servir, para ser bênção e para aprender também, né? Não só falar, mas também receber da parte de Deus e sair dessa live melhor do que nós chegamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar, pastor? Vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é fazendo merchan, não, mas quando acabar essa live, a gente vai ter a live lá no Instagram da igreja, né, do Verbo da Vida Seropédica, que é a live musical. Então, o pessoal que desejar continuar conectado aí, a partir das 8h30 hoje a gente vai estar lá, o pessoal vai pedindo música, vai colocando nos comentários, a gente vai tentando emendar uma música com a outra, a gente vai caminhando lá e sempre é muito bom. É muito bom, então já quero deixar o convite aí, tá bom? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Amém? Nessa noite, nesse tempo poderoso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, te louvamos, Deus. Te agradecemos por essa noite poderosa e cremos na tua mão, no teu poder sobre nós. Aleluia. Muito obrigado, Pai, pela tua unção, pela tua graça, envolvendo cada pessoa, cada irmão, irmã que estiver essa noite conectado e recebendo da tua parte, ó Pai. Aqueles que decidem te servir, ó Pai, não estarão desamparados. Vamos louvar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um corpo de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o pedir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu
despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão, vamos dizer. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, pastor Paulinho, já queria começar a falar de vida de louvor, e algo assim que muitas vezes é bom a gente falar para poder tirar dúvida, porque muitas pessoas acham que não tem nada a ver, mas é bom a gente falar que nós aprendemos, né? No Rema ensinou falando questão de ministério, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque muitas vezes a gente tem o costume de falar ministério de louvor, né? E às vezes, por estar acostumado, às vezes, para tirar,
de vez em quando a gente se pega e está falando, né? E eu queria que o senhor explicasse, muitas vezes as pessoas não fizeram rema, não sabe por que a gente chama de Ministério de Música e não Ministério de Louvor, né? Como tem muitos lugares que tem costume de falar, né? Como a gente aprendeu lá atrás, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, sobre o que é o Ministério de Música, o Ministério de Louvor, questão da igreja. Amém, pastor. Eu louvo a Deus por essa escola poderosa, por essa palavra da fé, sabe, pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema. E dentro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, louvo ao Senhor sempre, sempre pela matéria Vida de Louvor. Né? E eu fui impactado por essa matéria. Eu não sou aqui um professor da matéria, não, mas eu abraço essa matéria como se fosse, porque aquilo que eu aprendi, eu quero que seja bênção na vida do meu irmão também. E se eu puder contribuir, ajudar de alguma forma, eu quero que o nosso Deus, ele conte comigo aqui para ser um propagador dessa palavra e um garoto propaganda dessa escola sem fins lucrativos. Então, meu irmão, eu louvo a Deus por essa matéria, porque é algo que eu entendia, eu olhava por um ângulo e hoje eu entendo através do conhecimento da palavra. Que, na verdade, todos nós somos do Ministério de Louvor. Na verdade, toda a igreja é do Ministério de Louvor. Não é que seja errado ou pecado a gente dizer que o pessoal que trabalha com a música na igreja faz parte do Ministério de Louvor. Mas toda a igreja, ela ministra louvores ao Senhor. Toda a igreja, ela serve. A palavra ministro é a palavra que significa servo, né? Aquele que serve. Então, quando declaramos que somos ministros de louvor, nós servimos ao Senhor com o nosso cântico, com o nosso louvor, com o nosso coração diante dele, adorando o Espírito em verdade. Então, toda a igreja, na verdade, ela faz parte do ministério de louvor. Agora, alguns foram chamados por Deus para o ministério de música. E aí a gente pode dizer que todos foram chamados para o ministério de louvor, mas nem todos foram chamados para o ministério de música. Todos foram chamados para o ministério de louvor. Não é? Todo aquele que... A palavra vai dizer isso, né? A Bíblia vai dizer para nós que tudo que tem fôlego, né, louve ao Senhor, todo ser que respira, louva ao Senhor. O que a gente precisa entender é que a música, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro da esfera do louvor. A gente vê isso pela vida do salmista Davi, né? Davi, dentro dos seus cânticos, dos seus salmos, Davi entoava ao Senhor, não só com a sua harpa, se eu não me engano, aproximadamente, acho que 1000 instrumentos, alguma coisa do tipo, em que Davi criou, não é? Com a inspiração e habilidade do Senhor sobre a vida dele. Davi não só criava os seus salmos, não é? Criava os seus versos que hoje nós observamos e meditamos e recebemos da parte do Senhor pela inspiração do nosso Deus sobre a vida de Davi, mas sabemos que Davi foi um músico de excelência. E a gente via na vida de Davi um coração de adorador, né? Um coração de servo. Então a gente precisa entender nesse ponto, né? E é muito importante isso, né? Que todos entendam que todos nós somos do ministério de louvor. Agora, no ministério da música, Deus chamou alguns. Tem alguns, talvez, que querem entrar no meio da música lá, participar um pouquinho. Não, pastor, me dá uma oportunidade aí. Mas aí a gente sempre, com carinho, né, procura ver, conversar, falar, meu irmão, vamos ver se você foi chamado para a música, né? Porque para o louvor todos nós fomos chamados, não é? A Bíblia fala, né, que nós fomos criados para louvor e glória do Senhor, não é? Nós fomos criados para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, assim, toda a igreja, né, o nascido de novo, aquele que recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ele já faz parte do ministério de louvor. E a música é restrita para algumas pessoas por conta da habilidade, por conta do nível técnico do conhecimento, não é? E aí essa esfera é restrita a alguns. Agora, nós podemos sim dizer, e quem se sentia longe do ministério de louvor, entenda que sempre fez parte dele. Então, toda a igreja faz parte do ministério de louvor. O pastor Léo, ele quer uma oportunidade, né, para louvar, mas a gente não...
triste, mas a gente não pode fazer isso. O Ministério de Música aqui começou, eu fiz parte do Ministério de Música, eu cantava, quando no começo da igreja, quem cantava aqui, aí eu cantava. Mas depois foi passando o tempo, foi chegando os músicos e me expulsaram. Expulsaram do ministério, eu tive que abandonar. O pastor Eliezer, ele costuma falar que os primeiros, né, que vão assumindo a música ali para suprir uma necessidade são chamados os apóstolos da música, né? Tem os apóstolos music. Então, de repente, a pessoa está ali servindo, mas ela tem que entender que ele é um apóstolo music. E daqui a pouco ela vai fundamentar o negócio e ela vai sair, deixar o legado dela lá. Eu fui apóstolo e nem sabia. Poxa, O senhor foi apóstolo da música aí, viu? Já operou lá no Ministério Apostólico da Música. E aí, pastor Léo, nós somos apóstolos da música. Mas é interessante isso, pastor, só abrindo um parênteses em cima desse ponto, e isso é um fator importantíssimo, né, da pessoa entender que existem momentos que a igreja ela vai precisar de uma necessidade. Né? Existe um momento que a igreja carece mesmo, né, de um som, porque a gente precisa entender que um som, um instrumento, ele não move Deus. Né? A gente pode ver pela palavra que um coração quebrantado move, né, o coração do Senhor. Né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus não é o teclado, não é a bateria, não é o baixo, não é a guitarra. O que agrada a Deus é um coração adorador. Né? Porque não adianta eu ter também, talvez até esteja adiantando aqui alguma coisa da live, mas não adianta eu ter uma equipe top de linha, instrumentos de primeira linha, pessoas ali com nível profissional, mas o coração não está perto de Deus, né? Não está conectado à visão da igreja, conectado à unção. Isso vai fazer toda a diferença, porque o que Deus vê é o coração. Né? Em contrapartida, a gente precisa entender que a técnica precisa caminhar junto com a unção. Então, aos apóstolos music, a gente precisa entender que é só por um tempo. É só por um tempo. Vai chegar o tempo em que os músicos vão chegar e aí a tua contribuição foi fundamental e sobrenatural, mas ela precisa passar porque existem outros que precisam ser levantados pelo Senhor para conduzir a obra dele. Amém. Amém. Pastor, vou deixar o pastor à vontade para falar se se preparou para falar. Depois mais para frente, faço mais uma pergunta. Tá certo, pastor. Eu só queria comentar um texto. Deixa eu beber uma água aqui. Aleluia. Deixa eu comentar um texto aqui. A Bíblia vai falar para a gente lá em João, né? João, no capítulo 4, versículo de número 23. É um texto bem conhecido e um texto também em que eu já presenciei, já fui muito em conferência, em congressos, né, de conferências, reuniões de música, né, encontros de ministério de música, aniversário de grupos de louvor, de grupos de música. E é um texto que é muito utilizado para esse tempo, para esse momento. Não é que seja errado utilizá-lo, não. Né? Mas aquilo que a gente começou aqui a conversar. Música é uma ferramenta. Né? A música é só uma ferramenta que a gente pode envolver dentro da adoração. Né? A música é uma ferramenta que a gente pode associar ao tempo de adoração, ao tempo de louvor no Senhor. Mas o que vai importar para nós é o coração. E lá em João, capítulo 4, né? João, eu vou abrir aqui também, só para conferir junto. João, capítulo 4, lá no versículo de número 23. Aleluia. João 4, 23. Ele vai dizer para nós: mas vem a hora. João, capítulo 4, versos número 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verso 24 vai dizer: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vê nesse contexto aqui de João capítulo 4, uma mulher que era de Samaria, né, uma mulher samaritana, e ela foi
pegar água ali junto ao poço, o poço de Jacó, e a palavra diz que Jesus chega próximo daquela mulher e pede a ela, mulher, dá-me de beber. Na verdade, a intenção de Jesus não era somente usá-la para poder receber um benefício natural, mas a intenção de Jesus era mesmo abordar aquela mulher e ter uma oportunidade de mudar a vida dela mesmo. E conversando com ela, e ela se espantando pela aproximação dele, pelas características dele, ela entendeu que ele era judeu e diz, como tu, sendo judeu, vem se aproximar de mim, não é? E aí eles têm aquele diálogo, né? A Bíblia vai dizer que Jesus ele tem uma percepção, Jesus ele consegue com os olhos espirituais observar, né, o histórico daquela mulher e manda ela chamar o marido, então vai trazendo a consciência para ela, né, da situação dela, e ela com a sua humildade reconheceu, vejo que tu és profeta. E o interessante é que quando ela percebe a unção que está sobre a vida de Jesus, ela não interrompe Jesus. Ela não diz para Jesus assim, olha, tá bom, você está falando coisas da minha intimidade, você está falando coisas minhas pessoais, eu vou me retirar, tá aqui a sua água e eu estou indo embora. Mas ela decidiu permanecer e ter um tempo de encontro com Jesus. Os ambientes de adoração precisam ser esse ambiente, um ambiente de encontro com o Senhor. É por isso que a gente não pode restringir e entender que a adoração é tocar instrumento. Ah, pastor, como eu queria cantar. Não, eu vejo lá o pessoal cantando. Eu ligo a televisão, eu boto no YouTube, vejo aquelas igrejas lá, Bethel Music, eu vejo o Hilson, eu vejo o André Valadão, eu vejo o Diante do Trono, eu vejo o pessoal louvando. Ah, pastor, como eu queria ter aquela voz, porque eu queria ser um verdadeiro adorador. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você já é, nós já somos verdadeiros adoradores. Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Não é uma técnica vocal, nem uma técnica musical em que vai me fazer estar perto de Deus. O que vai me fazer estar perto de Deus é um coração adorador. E eu preciso ter essa consciência, cada um de nós precisa ter essa consciência de abrir o nosso coração. E a adoração é isso. Porque a gente precisa entender que a adoração não é um tempo só que eu vou passar 2 horas na igreja, levantando a minha mão, dizendo santo, santo, digno, digno. Porque o nosso Deus, ele me desculpe aqui as palavras, mas eu vou me explicar. O nosso Deus, ele não necessita que nós levantemos as mãos para dizer santo, santo, digno, digno, porque se fosse só para isso, bastava os anjos no céu, porque a Bíblia fala que os anjos estão lá no seu trono, adorando em santidade, exaltando o nome dele e dizendo santo, 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 digno, 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 santo, santo, digno, digno. E a gente consegue perceber na criação do mundo, Deus criando todas as coisas. Haja luzes, haja luzeiros, haja os animais da terra, haja criação, haja a separação das águas, sabe? Deus cuidando de todas as coisas. E como coroa da criação, Deus, ele na sua esfera de atuação, ele diz façamos. Nas suas esferas de atuação, ele diz façamos o homem. E Deus não disse haja homem. Ele disse façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E sabe, quando o homem é criado e é colocado no jardim, com tudo pronto para um casal, agora você imagina uma terra inteira, um espaço inteiro, um ambiente pleno daquele, preparado para um casal. E a gente consegue perceber pela palavra que Deus ia visitar aquele casal. Tanto é que, quando eles caíram, Deus estava, ao cair da tarde ali, Deus estava ao encontro deles. E Deus estava, Adão, Adão, onde você está? Aonde você está? Sabe, a adoração é esse tempo, onde o Senhor vai nos visitar, vai bater a porta do nosso coração e vai dizer, ei, meu filho, onde você está? Adoração não é como somente os anjos, que vão dizer santo, 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 digno, digno, digno. Quando Deus cria o homem, ele gera no coração do homem a liberdade de escolha de poder adorar. Não que os anjos sejam obrigados ou não tenham essa liberdade. Até porque a gente vê pela palavra que aquele que queria ser maior do que Deus, queria roubar a glória de Deus, ele levou consigo terça parte dos anjos. Então você percebe que até no meio celestial dos anjos, eles não estão ali por uma obrigação, mas eles estão ali servindo constantemente, declarando santo, santo, digno, digno. E ao homem Deus deu esse domínio, essa liberdade para estar na terra, celebrando o nome dele, exaltando o nome dele
e liberou no coração dele para que o homem adorasse por uma opção e não por uma obrigação. Sabe? Deus nos chama nesse dia, através desse tempo aqui nessa live, para entendermos e para guardarmos a palavra dele, entendendo que nós somos chamados por Deus, não para ter 2 horas de louvor e adoração na igreja, mas Deus nos chamou para ter uma vida de louvor, para ter uma vida de adoração. E uma vida de louvor implica em você ter uma vida em obediência. Uma vida de louvor implica em você ser um bom marido em casa. Porque é muito fácil eu chegar diante das câmeras, e hoje tem os nossos cultos online, é muito fácil a gente chegar diante da liderança, diante dos irmãos, diante da música sendo tocada e levantar a mão e santo, 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 Deus é bom. Mas sabe, no apagar das luzes, quando o pastor deseja a todos uma boa semana e a igreja tranca suas portas e cada um vai para a sua casa, o que ficou de nós? Né? Quem somos nós quando a live acaba, quando as câmeras se desligam? É nessa hora que precisamos executar aquilo que nós fomos chamados para Deus. Nós fomos chamados para louvor da sua glória. Nós fomos chamados para celebrar o nome dele. Sabe, quando Adão, sabe, juntamente com Eva ali, eles decidem romper com aquilo que Deus tinha dito para eles: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas dessa aqui, o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Certamente morrerás. Quando eles desobedecem a Deus, na verdade ali, eles estão rompendo o ciclo da adoração. Eles estão rompendo o ciclo da adoração, porque a adoração implica obediência. Adoração implica renúncia. Adoração implica em ter uma vida consagrada diante do Senhor. Adoração implica eu ser uma boa pessoa, não para que as pessoas vejam que eu sou uma boa pessoa, mas a adoração implica eu dizer para Deus: Deus, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o Senhor. E a gente vê aqui no livro de João, no capítulo 4, né, a gente vê depois, no decorrer do versículo, em que depois desse encontro com Jesus, aquela mulher não foi para casa irritada com aquela situação. Como é que pode? Foi ali pegar minha água ali, ainda fui no horário ali que eu não encontrasse muita gente, para que talvez a fama dela, que talvez já corresse, que não era tão boa assim, como Jesus discerniu no Espírito e falou para ela. Talvez ela foi ali para não ser muito observado, para não ser muito já criticado, e ali Jesus traz uma revelação, algo ali, não para expor a vida dela, até porque estavam os dois ali, não havia uma multidão ali, Jesus não estava expondo. A gente precisa entender que servimos a um Deus bom, e nós adoramos a um Deus que é bom e que é o mesmo e não muda. E Deus não está nos expondo ao ridículo nem à vergonha. Deus quer que tenhamos uma vida de renúncia e de adoração para Ele, para servir a Ele, para adorar na espírito de verdade. E o resultado do encontro com Deus, do encontro com Jesus, naquele momento, resultou em aquela mulher voltar para a cidade. Olha que coisa interessante. Aquela mulher, ela retorna para a cidade, ela diz que esteve com Jesus, esteve ali com Cristo, que ele revelou o que ocorria sobre a vida dela, e a Bíblia diz que ela traz pessoas para estarem ali com Jesus. Uma vida de adoração, e como Jesus disse para ela, porque um dos questionamentos dela foi esse: olha, os nossos pais dizem que o lugar da adoração é Samaria. Agora, os judeus já dizem que já não é aqui. Agora, eu pergunto para você, Jesus, qual o lugar que é o lugar da adoração? E Jesus vai dizer para ela: vai chegar uma hora, e já chegou. Em Jesus já chegou essa hora. Que não vai ser um local, não vai ser um lugar, mas o lugar e o local vai ser o nosso coração. O lugar e o local vai ser o nosso coração. O nosso coração vai ser o templo. O nosso coração vai ser a morada, vai ser a casa de Deus, a morada celestial do Pai. Jesus estava dizendo: esse tempo chegou porque nele, em Cristo Jesus, isso estava sendo concretizado. Ele disse: essa hora vem, e já chegou, porque eu cheguei. Eu cheguei, então essa hora já chegou. Ela vai começar e ela já aconteceu, porque eu vou dizer que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E sabe, nada contra aqui, pastor, aos montes, nada contra aos lugares onde as pessoas falam: rapaz, eu fui ali, rapaz,
eu conheci um monte ali, um lugar ali, rapaz, que é fogo puro, lá que a gente chega lá e, rapaz, o milagre acontece, sabe? Mas a gente precisa entender que não é um monte, mas é quem está lá no monte. Amém. Não que seja pecado, né? A gente não está aqui e para colocar os pingos nos is, a gente precisa entender que não é pecado subir ao monte. Talvez você está no dia a dia, você tem uma rotina em que dentro de casa é o filho, é alguma coisa, é o trabalho, é aquilo que a gente tem que fazer. E talvez a gente não consiga ter aquele tempo que o nosso Deus é digno de receber. Um tempo de intimidade, um tempo de adoração, sabe? Um tempo sabe, se prostrar diante do Senhor. Um tempo da gente vir, não com aquela oração pronta, né? Já com a listinha de pedido pronta. Vamos lá, Deus, vamos lá. Deixa eu adiantar minha lista aqui. Vamos lá. É o carro zero. O número 2 é a casa própria. O número 3 aqui é o bom emprego. Não. A gente não precisa ser aquele filho que vai só para pedir. A gente precisa ser aquele filho para dizer, pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso te dar? O que eu posso fazer para o Senhor? Eu entrego a minha vida, entrego o meu coração, eu entrego os meus lábios. A palavra vai dizer para nós, louvarei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará continuamente em meus lábios e também em meu coração. E como nós falamos aqui, os cânticos ao Senhor, o louvor ao nome do Senhor, ele não pode ser restrito a 2 horas de culto. Porque se minha vida de louvor está restrita a 2 horas de culto, eu estou vivendo uma vida de louvor em pedaços. E essa vida de louvor ela não pode ser em pedaços. Porque vida de louvor não é uma prática, não é uma ação isolada. Vida de louvor é um estilo de vida. Ou você é, ou você não é. Ou você tem, ou você não tem. A gente não consegue ser meio termo. A gente entende que vida de louvor é uma característica, é o nosso DNA em Deus. Nós fomos criados para louvor e glória do nome de Jesus. A nossa vida precisa exalar o bom perfume de Cristo. De que forma, de que maneira? Através de louvor e adoração ao nome do Senhor. Que isso, pastor? Então eu tenho que chegar na padaria de manhã e ao invés de pedir pão normal lá, o pessoal lá, eu tenho que chegar lá cantando, louvando. Ô, glória a Deus, me dê aí meu pão, pega aí a manteiga para mim. Não, você não vai fazer isso. Você vai agir naturalmente. Mas as pessoas precisam olhar para você e dizer, ali vai um servo de Deus. Amém. As pessoas precisam olhar e dizer ali, eita, ali vai um adorador do Senhor. Ali vai alguém que teme a Deus. Ali vai alguém que é um bom marido. Ali vai alguém que é uma pessoa fiel à sua esposa. E nisso a gente consegue perceber uma vida de louvor. Sabe, a gente vê até mesmo através da vida de Davi. Quando Davi, ele adorava o Senhor, a Bíblia diz que Saul, passando toda aquela opressão sobre a vida de Saul, e aí os soldados ali no palácio, ele comentando, né, os servos de Saul dizendo, olha, tem um jovem aí que toca bem, é músico, toca bem, e o Senhor é com ele. Vamos trazer esse jovem aí. A Bíblia diz que quando ele toca ali, aquele espírito mau que estava em Saul, ele bate em retirada, vai embora. Agora você perceba que o que Davi fez ali foi algo em que ele já fazia em casa. Davi ele não foi fazer no palácio o que ele não fazia dentro de casa. Mas quando ele cuidava das ovelhas, do seu pai, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, quando ele estava lá no campo, talvez ali, não sei se na época ou lugar lá, geograficamente falando, tem, mas talvez com os carrapichos ali agarrados a ele, as ovelhas, ele cuidando das ovelhas, no meio do mato ali com as ovelhas, cuidando delas, livrando do perigo, livrando do urso, livrando do leão, se eu não me engano, não é? que ele derrubou para poder proteger as ovelhas do seu pai. E diante daquela situação, pela unção que estava sobre a vida dele, ele pôde olhar para aquelas ovelhas e pegar sua harpa e começar a cantar e dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Como se eu De falo nada antes, eu tenho falta. Aleluia. é como se falou antes que louvor não é só cantar, mas a vida ela é uma vida de adoração, uma vida
uma vida fala mais do que e só completa. Quando nós abrimos a boca, e só completa. Nós transmitimos aquilo que nós temos. Glória a Deus. Muito Desse bom. jeito, meu irmão. Desse jeito, viu? Aleluia. Glória a Deus. Te interrompi aí. Pode continuar, pastor. À vontade aí. Não, foi bom que eu bebi uma água aqui. Glória a Deus. Mas é isso. E eu só quero fazer menção, pastor, de um outro texto aqui que eu separei e eu acho interessante a gente perceber. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer: finalmente, irmãos, Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa vida precisa ter o louvor envolvido. E aquilo que a gente falou no início, né? A gente precisa entender que a gente precisa separar as coisas. Louvor não é música, né? Podemos acrescentar a música ao louvor, né? Podemos acrescentar a música ao louvor. Mas o louvor é uma característica, é um DNA do crente, né? E Paulo ele vai alertar isso à igreja de Filipenses. E a gente precisa pegar esses princípios para nossas vidas, né? Diante do que eu faço, diante do que eu falo, diante do que eu vejo, diante das situações que eu me envolvo, diante das minhas redes sociais. E as pessoas acham que louvar é só chegar na igreja domingo à noite, levantei a mão, acompanhei a letra que está no telão e está tudo certo. Não, não, não. Uma vida de louvor implica naquilo que eu vou digitar na minha rede social. E eu não estou aqui pregando, pastor, contra a rede social, não, porque eu tenho meu Instagram, estamos aqui usando ele mesmo. Eu tenho Facebook, tenho e-mail, tenho minhas redes sociais, tenho WhatsApp. Sabe, pastor? Mas precisamos entender que as palavras falam, as palavras trazem uma ideia de quem somos, né? A Bíblia vai dizer que a boca fala e que o coração está cheio. E a rede social ela vai dizer aquilo que o nosso coração está se enchendo. Se eu despejar na rede social ira, contenda, discórdia, essa metralhadora de situações ruins vai trazer um sinal de que talvez isso esteja rodeando meu coração. E aí eu preciso entender que Deus não me chamou para isso. Aí quando eu olhar, não só para a rede social, mas eu estou no foco aqui da rede social, mas eu preciso olhar que aquilo que eu estou digitando, aquilo que eu estou escrevendo, tem verdade nisso? É verdadeiro? Eu estou me baseando aqui por Filipenses 4:8. Tem verdade no que eu estou falando? É respeitável? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem louvor a Deus nisso? Então é isso que eu vou mergulhar e vou entrar. E sabe, às vezes tem coisas que eu vi Perilo Borba pregando até na nossa última conferência de ministros no Nordeste, maravilhosa, e ele diz que o Facebook ele faz uma grande pergunta lá, né, quando a gente entra na rede social. Ele pergunta: no que você está pensando? E Perilo Borba ele disse assim: você não precisa responder. Você não precisa responder. Porque o que rodeia o nosso pensamento, talvez no momento de ira, no momento de pressão, no momento de adversidade, o diabo ele vai querer lançar coisas no nosso pensamento. Até que Paulo vai trazer à igreja um conceito lá em Romanos 12, para que renove a sua mente, né, em Deus, para que se posicione, para que em Deus a sua mente seja renovada. E aí, como a gente vê o fim aqui de Filipenses 4:8, ele vai trazer esse conceito de que todo esse conjunto do que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem louvor ao Senhor, é nesse o meu foco, é nisso que eu vou pensar. E quando eu me posiciono desse jeito, eu estou exalando uma vida de louvor e adoração ao nome do Senhor. Às vezes a pessoa pega e bota assim: hoje eu estou triste, acordei muito triste hoje. A gente dá a ferramenta para o diabo, a gente na realidade a gente dá a munição para o diabo nos atacar, jogar a seta dele e nos desanimar, né? E assim, eu não vejo ninguém falando: poxa,
pega assim, não, eu acordei hoje mais que vencedor, eu vou. Mas sempre alguma coisa, sempre reclamando, lamuriando, né? E a gente, não, e às vezes se expõe, né? Se expõe na rede social e muitas vezes ali as pessoas ficam, o que está acontecendo? O que está? As pessoas, sabe? Aí eu não quero que ninguém comente nada, mas se eu estou expondo minha vida para todo mundo, eu estou abrindo as portas para as pessoas comentarem e falarem o que elas acham, né? Então isso É verdade. é importante a gente primeiramente falar com Deus, que É verdade. ele a gente sabe que vai falar com ele vai guardar o segredo. Existe coisa que É tem que verdade. ser só com Deus mesmo, ou então com uma pessoa amiga, daquela que a gente sabe que é amigo, que a gente pode desabafar e falar, né? E falar que vai entender, né? Mas quando a gente expõe, as pessoas julgam a nossa vida achando pelo momento que a gente está passando, aquele momento que muitas vezes estão destabilizados, e a gente fala e a gente pensa que vai vir uma palavra amiga. Aí nós sabemos que quando nós falamos com Deus, Deus o Espírito Santo ele nos dá a palavra que precisamos para o momento de circunstância, né? É verdade. Pastor Paulinho, posso só fazer uma pergunta? Diga, meu irmão. Eu só queria perguntar algo só para mim, de repente vai acabar o tempo, eu não perguntar assim, por que é importante, que eu elaborei com uma pergunta aqui, eu vou falar, por que é importante nós cantarmos música que está de acordo com a palavra? Né? Porque às vezes assim, nós sabemos que nós ouvimos todos os dias música que são inspiradas muitas vezes pela alma, até música mesmo evangélica, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Então eu queria fazer essa pergunta, falar sobre isso, a importância de nós cantarmos música que está de acordo com a palavra. Isso é muito interessante, pastor, porque a gente precisa entender que quando a gente vai para a igreja louvar o Senhor, não é? E quando eu quero puxar até essa tua pergunta para um ambiente de música da igreja, né? Até uma palavra também voltada mais para o ministério de música, né? No momento ali de elaborar as canções, de separar as canções para os cultos, né? É a importância da gente estar priorizando a música que fala a palavra, né? Porque a gente não pode estar cantando o que está na moda, o que está sendo sucesso no rádio, nas mídias, e só porque todo mundo está cantando. A gente precisa ser criterioso. A gente precisa ser criterioso para poder cantar e falar aquilo que a palavra fala, não é? Aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra fala. Se é aquilo que está todo mundo cantando, a Bíblia está dizendo, e está no coração do grupo de música e do pastor da igreja local, glória a Deus, seja um sucesso lá e vai ser top demais. Mas se a Bíblia não fala, eu não vou reproduzir. Por mais que, mas pastor, é tão legal, mas pastor, está todo mundo cantando, mas pastor, não, eu vou ficar com o que a Bíblia fala. Eu vou ficar com o que a Bíblia fala. Eu vou ficar com o que a palavra diz. Se a pessoa me provar do contrário e dizer, não, pastor, está aqui, eu estudei, li, está aqui, a Bíblia fala, amém, glória a Deus. Mas do contrário, se a Bíblia não fala, o que a palavra vai dizer para nós, né, que lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. Então a gente precisa entender que o que norteia a nossa vida é a palavra, é a Bíblia. E a gente precisa entender que o carinho, o tempo, a dedicação que um pastor, que um ministro da palavra, um professor, separa para estudo, para se dedicar a ministrar uma palavra, né, um tempo de ministração da palavra, é o tempo também que o Ministério de Música precisa separar. Não é? A gente não precisa, tem que considerar que o Ministério de Música ele precisa orar, pedir direção ao Espírito Santo e músicas que vão falar a palavra. Porque, do contrário, daqui a pouco a gente está cantando e dizendo que Deus mata, que Deus lança no leito, que Deus é aquele que quer nos ver enfermo. Sabe, não, pastor, mas é tão bonito, tem um arranjo legal, o teclado faz um negócio bacana aqui, a bateria faz uma jogada. Pastor, a bateria faz uma virada que eu nunca vi na vida e vai lá e tudo. É muito bom, é top demais. Mas, meu irmão, se não fala a palavra, se não diz a palavra, se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que ele fala isso. Ele diz, eu não tenho outro assunto a não ser Jesus Cristo. Eu não tenho outro assunto a não ser Jesus Cristo. Então, musicalmente falando, eu também posso dizer que eu não tenho outro assunto senão Jesus Cristo. Para mim, se não fala a palavra, né, e para cada um de nós como filhos de Deus,
A gente precisa entender que se não falou a palavra, pode ser bacana, pode ser legal, todo mundo está cantando, mas eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Amém. Que é bom a gente estar. Eu procuro aqui na igreja, procura estar conectado a essa palavra para a gente poder estar cantando aquilo que agrada a Deus. Às vezes tem que estar sempre analisando o critério. Muitas vezes eu passei por muita pressão e as pessoas não entendendo qual a importância de nós cantarmos a palavra. Muitas vezes, não tem nada a ver. Não, é música evangelística. A gente fica assim, né? Porque tem música que tocam a alma, mexe com a alma, e assim, dá pra gente fazer. Se tiver no ar livre, a gente cantar música que as pessoas conhecem para eles se envolverem, mas dentro da igreja a gente tem que, né, tem que mostrar assim, cantarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Porque para nós falarmos coisas assim que não está de acordo com a palavra, tem muita música, tem muita coisa que nós falamos aí fora. Então, nós temos que aprender com Deus a cada dia a gente cantar aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Né? Quando cantamos a palavra, o céu se move ao nosso favor. Né? Eu até liguei, botei o volume aqui do teclado, só para dar um exemplo. Vamos dizer que a gente vai cantar uma canção que não está na palavra, né? Assim, ou que o cara vai para a igreja ali, sabe, crendo para louvar a Deus, para entoar cânticos ao Senhor, passando pressões e pressão. Aí o Ministério de Música começa, uma música que não está muito bem, assim, na palavra, não. Aí o cara começa a cantar lá, eu tô sofrendo, tá complicado, não consigo pagar minhas contas, e tá tudo perdido, eu não sei o que fazer. Eu estou passando pela prova, eu estou passando um sofrimento muito grande. Rapaz, o cara vai acabar o período de música, ele vai estar chorando lá, se desabando, porque já não tem mais estrutura nenhuma. Chegou lá, viu uma letra que diz que ele está sofrendo, que não tem mais solução, não tem mais jeito, ele não sabe mais o que fazer. Então a gente precisa entender o que a palavra diz para nós. Olha que coisa interessante aqui. A Bíblia vai dizer para a gente, só por citação mesmo aqui, Isaías 61:3. Olha o que a Bíblia diz sobre Isaías 61:3. E fica até uma orientação. Eu recebi isso também e observei isso de pastor Eliezer ministrando aos músicos, né, ministrando aos dirigentes de música. Para quando você começar um culto, você começar um período de louvor, para você começar, meu irmão, com todo gás ali, e glória a Deus, querido, graça e paz, boa noite, nós vamos louvar o Senhor, você foi transportado de um império de trevas, e você faz parte hoje do reino do Filho do seu amor, e meu irmão, você venceu, está aqui, vamos caminhar, vamos avançar, nada vai nos parar, e vamos exaltar o nome daquele que vive e reina. Sabe, quando você chama a igreja para isso, você chama para a palavra, você vive o que a Bíblia diz. Olha aqui Isaías 61:3 que vai dizer, olha, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, quando você pega um texto desse, quando você pega uma palavra dessa, você, sabe, diz a palavra para a igreja, sabe, você não traz um peso, você não traz a condenação para a igreja. Porque, sabe, Deus não criou para peso. Eu não vejo quando Deus criou Adão, né? Quando criou Eva, lá no paraíso, a gente não viu falta. Né? A gente viu tudo suprido, em abundância. Você pensa numa terra inteira para um casal. Você vê prosperidade para todos os lados. Não é? Então, eu não posso cantar. Eu acredito que a canção, que o louvor, que a expressão de gratidão daquele casal para Deus não era, tá faltando aqui, acabou ali, a pressão tá chegando. Não, para eles era, olha, aqui está tudo mais do que suficiente. Então eu preciso entender que em Deus eu preciso cantar e dizer que só vai melhorar. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa só vai melhorar? Amém, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tenho medo do amanhã. Meu Deus e Pai está lá. Eu creio na tua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Na minha vida só vai melhorar. Minha família só vai melhorar. Meu amanhã só vai melhorar. E por onde eu passar só vai melhorar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Pastor, a gente tem 4 minutos. Eu ia pedir logo para a gente chegar ao foco aqui. Pedir para você dar uma palavra. No outro dia eu pedi o pastor Edmilson para dar uma palavra para os ministros. Você tem uma palavra direcionada para o Ministério de Música da nossa igreja? Amém, pastor? Então, sabe, não há Ministério de Música excelente e que faça nada em excelência e não comece com o coração certo. A gente pode aprender a melhor música, a melhor letra, pegar a melhor versão de uma canção, mas se o nosso coração não estiver alinhado à nossa liderança local, à nossa igreja local, não tem como funcionar. Sabe, pastor, eu já vi muitos músicos, muita gente top de linha, tocar muito, sabe, tem uma técnica violenta, mas o coração está longe. E você consegue observar só barulho, você não consegue observar uma adoração. Então, meu segredo, mas a minha sugestão, a minha dica, a minha orientação, nessa noite, inspirado pelo Espírito, que nada é nosso, né? Tudo nós pertencemos ao Senhor, e a palavra que nós estamos falando aqui é dele, não é? Mas aquilo que o Senhor tem tocado ao meu coração é que façamos tudo o que podemos fazer com o coração sincero e com o coração desejoso a adorar ao Senhor Espírito e Verdade, honrando a nossa liderança. Sabe, talvez, e aqui bem para fechar mesmo, talvez tenhamos aí alguém assistindo a live que seja de uma outra igreja, outro ministério, e talvez tenha passado pressões, até mesmo crendo para comprar recursos para novas aparelhagens. Se você não for excelente no que você tem hoje, vai ser difícil chegar em coisas maiores. Sabe, a gente precisa tocar e viver hoje aquilo que temos em mãos com o coração reto, com o coração sincero, porque Davi não serviu de qualquer jeito as ovelhas do seu pai, serviu com excelência. Por isso que a fama dele percorreu, e quando chegou no palácio, alguém disse, tem um jovem lá no campo que sabe tocar bem, e o Senhor é com ele. Então esse é o segredo que eu passo, assim, essa é a palavra que eu tenho para dizer para um ministério de música. Faça tudo com excelência, com o coração voltado para o Senhor. Pastor Paulinho, queria agradecer a sua presença aqui. Vou marcar outra vez, tem que marcar outra vez, pastor. Muito bom, muito bom. E assim, eu pedi o pastor para a gente, se quiser falar mais alguma coisa e fazer uma oração e depois terminar louvando, e 8h30 a gente já está um convite já para a gente estar junto. Tá bom? Falta 2 minutos aí, toda hora, fica à vontade aí, termina com tocando aí. Fica à vontade. Quero agradecer a presença de todos aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Vamos ter uma sexta-feira de descanso, mas a gente vai voltar e tendo os estudos aí. Amém? Fica à vontade. Glória a Deus, gente. Verbo da Vida Seropédica, Instagram, 8h30, vamos estar lá, live musical, separa a canção aí, vai colocando lá os pedidos lá. Amém? E vamos louvar e vamos adorar o Senhor juntos lá, vai ser um tempo poderoso, tá bom? Um abraço a todo mundo, obrigado, pastor, mais uma vez. E um grande um beijo, um abraço em toda a igreja aí, todo esse povo lindo, maravilhoso aí que vocês são, como sempre, amorosos, né? Na obra do Senhor. Viu? Obrigado e um abração para todo mundo aí, viu? Amém, pastor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes
estão em ti.